Bom, senhores, 15h03, vamos começar, já estamos com o quórum necessário. É um prazer em estar conversando com vocês aqui. Nós vamos bater um papo sobre a questão do atentado do candidato à presidência da República Americana, Donald Trump. O objetivo nosso aqui é discutir, mostrar para vocês o erro, né, do planejamento que teve em relação ao atentado que houve no dia 13 de julho, lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e a gente vai tentar justamente estar mostrando um passo a passo do que deveria ter acontecido, ou deveria ter sido planejado, e houve algumas falhas, inclusive com a opinião de um especialista americano que vai estar. Eu vou dizer o que ele falou, mas tem um vídeo à disposição depois para quem quiser, para vocês poderem ouvir. Bom, você já conhece meu currículo, não vou estar repetindo, falando, mas o que me empodera em estar discutindo isso com vocês é os cursos que nós temos e a vivência que eu tenho bastante de segurança pessoal, que quando eu saí do Exército, eu comecei na parte de security e na parte de segurança pessoal especificamente. Tem um tema que me atrai bastante, me deixa muito à vontade em estar conversando isso com vocês, ok? Bom, aí está o currículo meu, mas o objetivo nosso, senhor, para a gente conversar, eu queria apresentar as falhas principais do processo de planejamento. Então, no nosso ponto de vista, houve um erro crasso, alguns erros, mas o erro crasso principal de planejamento, por uma falta, talvez, de uma análise de risco. Importante ter isso daqui, para dar uma assistência, uma proteção ao presidente ou ex-presidente Trump, candidato do Partido Republicano ao cargo de presidência da República, tá certo? Vivendo um clima extremamente, né, é, volátil, né, extremamente polarizado nos Estados Unidos. Então, isso é importante a gente entender esse processo. Antes da gente entrar especificamente no caso, gostaria de comentar com vocês que temos que ter um entendimento claro, né, do contexto com foco na segurança pessoal. Então, o primeiro ponto importante, em termos de segurança, que é segurança pessoal principalmente, é uma das mais difíceis tarefas, né, a ser executada e da gente obter 100% de eficácia, ou seja, a gente ter 100% de um resultado, né, feliz em relação a isso. Por quê? Tem N variáveis, mas a principal variável é o próprio protegido, é o próprio VIP, que às vezes ele não tem a disciplina necessária. Então, esse é um ponto para a gente poder pensar e estar sempre tentando pular na frente, né? Um outro ponto importante é que na segurança pessoal, a partir do momento que você é obrigado a sacar a arma, que você é obrigado a fazer a reação, nós já perdemos, nós já ficamos para trás. A grande sacada de quem lida com segurança pessoal é sempre estar na frente. E a proteção do VIP, a proteção da pessoa em si, família, não interessa quem seja nosso protegido, né? O foco nosso é proteger a vida dela, especificamente falando. Então, não interessa ter uma equipe de reação forte, é proteger. Então, nós temos que dar este enfoque. Por isso que não existe uma segurança 100%, principalmente quando a gente lida com segurança pessoal e mais ainda com a questão política e autoridade. Quando eu falo autoridade e políticos, inclusive, tá certo? É um ponto fundamental. A história, ela é antiga, posso citar o caso aí do motivo da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Quando teve aí, na verdade, o atentado à vida, né, do arquiduque Ferdinando, que ocasionou a Primeira Guerra Mundial. Tivemos aí do Abraham Lincoln, presidente da República dos Estados Unidos também, quando estava comemorando o final da Guerra Civil, né, foi pego de surpresa por trás, tá certo? A questão do próprio Papa, que sofreu um atentado. Estou vendo vocês que a questão do atentado, segurança pessoal, ela tem N variáveis e nós, como gestores de segurança, gestores de riscos principalmente, nós temos que estar extremamente protegidos, extremamente, tá certo? Alicerçado, né? Com técnicas e base do planejamento para a gente não ser pego depois de calça na mão, como aconteceu agora no caso do Trump, que ficamos sem respostas do motivo de tal atirador, de estar lá, a pessoa que cometeu o atentado, o garoto de 20 anos, na verdade, é a pergunta crucial. Por que ele estava em cima do telhado
a 140 metros, né? E ninguém tinha visto, não tinha segurança efetiva, não tinha uma segurança eletrônica, quer dizer, estes pontos é que ficaram sem resposta devida, tá certo? Então, o entendimento é esse, o primeiro-ministro, né, também de Israel, Rabin, aconteceu, do senador Kennedy, do irmão dele, do presidente Kennedy, que sofreu atentado, do presidente Ronald Reagan. Então, vejam vocês que atentado, né, a personalidades, a políticas e autoridades, isso é comum no mundo de hoje, do século XX e XXI, principalmente, comum. E nós temos que dar esta substância, quando eu falo substância, conteúdo de estar pulando sempre na frente. E eu só enxergo isso hoje, né, no ápice meu aí de 35 anos de carreira, com, na verdade, tecnicidade. Sem tecnicidade, não tem você estar dando o respectivo, né, a cobertura necessária. Então, nós temos aí N escolas, N doutrinas, mas as falhas acabam ocorrendo. Então, um ponto que nós temos que estar na nossa cabeça sempre focado é: se aconteceu algo, ou seja, teve a tentativa, teve uma tentativa de atentado, teve um tiro, mesmo que não tenha sido fatal, feriu, etc., houve uma falha da segurança. Alguma coisa aconteceu para que tivesse a brecha aberta, e a brecha aberta é a oportunidade, é a janela da oportunidade que não surge toda hora. Então, isso é um ponto para a gente poder pensar 100%, tá certo? Então, tem a escola israelense, a escola americana, a própria escola brasileira, com o caso aí do Bolsonaro que levou a facada, a escola inglesa, própria outra escola brasileira aí com a PE, Polícia do Exército, fazendo escolta. Então, tem N escolas, N doutrinas, N técnicas A, B, C e D. Tudo isso daí é válido, todas são válidas. O que nós temos que fazer hoje em dia é uma integração dessas melhores técnicas e táticas e aplicá-las de uma maneira coerente, tá certo? Seguindo um roteiro e seguindo um planejamento. Então, o que eu vou falar para vocês aqui agora, para a gente poder entender, né? A teoria fala que nós temos que trabalhar com círculos concêntricos, são as camadas de segurança, tá certo? As camadas dos níveis de segurança. O nível central é o núcleo duro, ou seja, ninguém pode chegar a uma certa distância perto dele, ou se for um tiro de longa distância, tem que estar protegido de tiro de longa distância. Como? Através de segurança eletrônica, através de que a longa distância vai colocar uma série de obstáculos para que ele não tenha a visada necessária, ele não consiga visualizar o alvo de maneira correta. Então, tem que fazer algo que não consiga atingir o VIP. Esse é um ponto primordial. Daí que é os círculos concêntricos para poder dar a resposta importante. Ok? Muito bem. Qual é o fator crítico de sucesso para que a gente tenha, na verdade, um número maior, né, de resultado da eficácia nossa e da nossa efetividade, né? Ponto primordial. Fator crítico de sucesso é que a equipe, isso é importante, pessoal, a equipe que está envolvida na segurança não pode estar envolvida emocionalmente com o seu protegido. Quando eu falo envolvido emocionalmente, não pode ter um link muito forte afetivo, porque se nós ficarmos ligados, de maneira emocional e afetiva, nós vamos, na verdade, ficar míopes em vários pontos que não poderíamos ficar. Isto vale, inclusive, para equipe de segurança, de políticos, de autoridades, de países, aonde ele está envolvido, inclusive em termos partidários, em termos ideológicos muito fortes. Não pode, porque fica emocionalmente ligado e ficamos míope com isso. Nós temos que ser parciais para que nós tenhamos uma ideia clara do que está ocorrendo. Então, isso é um ponto fundamental para quem lida com segurança. A consequência disso é a miopia. E nós vamos cair na armadilha da incerteza coberta por uma bruma. Então, isto não pode acontecer. E acontece.
porque a pessoa acha que quem está sendo protegido já está devido, ele está ligado de maneira emocional, vai fazer um comício em tal local, esse comício é um comício a favor dele, então não deve ter muito problema. Tudo isso ocorre, e isso é que são as pedras nos nossos caminhos, tá certo? Como aconteceu agora lá na Pensilvânia. Importantíssimo a gente estar pensando fora, né, da caixa o tempo inteiro. O chefe da equipe, quem coordena a segurança pessoal, no caso do Trump, foi o serviço secreto, e é óbvio que é igual ao Brasil, existem várias agências, quando eu falo agências, vários níveis de segurança que ele vai ter que contar com ele. Então, por exemplo, a polícia local, nos Estados Unidos a polícia é municipalizada, tá certo? Então ela conta com a polícia local, tá certo? Para poder dar o suporte operacional para ele, serviço secreto, onde ele dá a segurança muito mais num círculo menor, tá? Ele que faz a cápsula. A cápsula é quando você vai, né, encapsular, na verdade, o protegido, tá certo? Mas isso é importantíssimo. Eu, como chefe da equipe, eu tenho que estar tendo o meu dever de integrar estas equipes. E estas equipes falar a mesma linguagem, tá certo? Isso é primordial. Então, esse slide aí que eu uso sempre, inclusive falo sobre o risco emergente, vale agora tremendamente para a segurança pessoal. Eu tenho que antecipar, resistir, absorver, responder e adaptar. Então, para a segurança pessoal, esse slide cabe feito uma luva, porque a minha grande vantagem que eu tenho que ter é o quesito da antecipação. Eu tenho que antecipar. Antecipando, eu tenho que procurar resistir e, ao mesmo tempo, absorver para ter uma resposta efetiva. A minha resposta é a proteção ao VIP. A minha resposta é retirar o meu protegido da área de conflito e deixar que o restante da equipe entre em confronto, se for o caso, certo? Então, isso é importante. Sabemos que atentado contra um protegido, contra o VIP, o foco dele é tentar, né, tirar a vida num primeiro tiro, numa única facada, 2 tiros no máximo. Não foi o que ocorreu lá nos Estados Unidos. A pessoa acabou atirando 8 vezes com um fuzil semiautomático. Mas o foco nosso tem que ser esse: antecipação. Pensem nisso. Não adianta eu reagir, porque reagindo eu já fiquei 2 passos para trás. Por que 2 passos para trás? Porque eu errei em não antecipar e errei na resistência e na absorção. Isso quer dizer, então, tecnicamente falando, eu estou na na quarta fase aqui, que é a resposta. Eu saquei a arma para dar a resposta, já perdi de cara 3 fases que eu tinha que estar pulando na frente. Essa é a realidade hoje que vocês têm que pensar, e eu vou bater ponto a ponto agora para vocês poderem ver. Existe, na verdade, a inteligência é a base da gente poder estar trabalhando com isso, inteligência integrada hoje com análise de risco. É a base do planejamento. Então, eu tenho que usar 2 frameworks. Por que a inteligência? Porque a inteligência eu vou aprofundar as informações que eu preciso. E a análise de risco vai embasar a minha ou minhas hipóteses do que poderá vir a acontecer. Então, melhor framework a ser utilizado é o da 31.050 sobre riscos emergentes. Então, a segurança hoje, pessoal, ela tem que usar o framework da risco emergente. Por quê? Porque, tecnicamente falando, eu estou trabalhando, primeiro, com inteligência, a inteligência aprofunda as informações e eu vou interpretar essas informações. A minha interpretação para a segurança pessoal é eu montar hipóteses de atentado, hipóteses de insegurança para o meu protegido. Eu tenho que fazer isso aí, tendo visto que as circunstâncias que eu estou lidando com eles, obrigatoriamente, tá certo? Então, é ponto fundamental eu ter um processo estruturado para poder fazer o planejamento. E para cada tipo de ação, cada tipo de evento que o meu protegido vá,
eu tenho que fazer este framework. Não tem jeito. Não existe prato feito. Esse é um erro que, às vezes, as equipes cometem. Elas montam um esqueletão e acham que aquele esqueletão serve para tudo. Está errado. Não rola. Eu tenho que fazer caso a caso, tá certo? E aí eu preciso ter, obrigatoriamente, senhores, um kit de informações. O que é um kit de informações, um kit de inteligência? São as informações que eu necessito. São as informações necessárias que eu tenho que ter para montar o meu planejamento, certo? Quais são elas? Então, o primeiro ponto importante para poder trabalhar, eu preciso ter o histórico do local, o histórico do país e o histórico da similaridade. O que é similaridade? De eventos parecidos que o meu VIP vai participar. Então, vale o local que eu vou, especificamente o local, vale o país que eu estou, no caso, os Estados Unidos, que tem um histórico relativamente grande, tá certo? E a similaridade do tipo de evento. É aberto, fechado, público, restrito, como que é? Então, eu preciso ter esse histórico, preciso ir atrás desse histórico. Por quê? Porque é importante eu conhecer o passado. Eu preciso conhecer o passado para verificar como que isso ocorreu, de que forma que aconteceu, e, se não tiver daquele local, similaridade. É importante eu conhecer a similaridade para eu estar convivendo com ela. Segundo ponto importante, preciso conhecer a fundo, e isso que é importante, perfil e personalidade do protegido, para saber forma que fala, forma que reage, forma que vai se relacionar com o público dele, se ele tem disciplina, se é indisciplinado, se costuma ao falar, ao fazer discursos, os discursos dele são discursos mais agressivos. Isso tudo o homem de segurança, o que gerencia a segurança, tem que saber, porque faz parte da perspectiva dele colocar isso no caldeirão, tá certo? Para ele poder fazer a interpretação. E isso também é um segundo ponto onde muitas das equipes falham. Não olham, não verificam, tá certo? E não checam e não fazem prospectiva em cima disso. Então, isso aqui é de fundamental importância a gente conhecer bem. Terceiro, preciso conhecer, no caso dos Estados Unidos, qual é o nível que está batendo de polarização, igual aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro houve uma falha, houve um erro, sim, por isso que ele foi esfaqueado, tá certo? Porque chegou muito próximo, inclusive, que já não se usa mais isso, né? O esfaqueamento, muito pouco provável que isso venha a acontecer, só usa mais arma hoje de fogo, inclusive a arma, né, longa de tiro, inclusive não de curto alcance, como aconteceu agora. Isso aqui foi exceção, de médio ou de longa distância, tá certo? Mas a polarização é importante. Por que ela é importante? Security, tenho que estimar o nível de agressividade. Preciso estimar isso aqui. Como que andam os ânimos, tá certo? Se tem condições de alguém, de uma pessoa teoricamente normal, né, sair fora do ponto, tá certo? E de repente querer fazer um tipo de atentado. Então eu preciso ter esta noção, tá claro? Então isso é importante, muito importante, para que você tenha uma visão da inteligência, que é inteligência, está levantando informação para você interpretar. Preciso saber o tipo de evento. Ele é aberto, ele é fechado, ele é para o público, ele é restrito, é só para convidado, é só para um determinado segmento. Preciso conhecer esse segmento, então eu tenho que levantar as informações. Vejam vocês que a equipe de segurança hoje, top de linha, né, de um nível de autoridade máxima, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos, do presidente, ele tem que ter uma penetração muito forte em cima disso. Se ele não tiver essa penetração, fica para trás. Então, ele tem que ter canais de conectividade com a área de inteligência violento para poder estar levantando informações, obrigatoriamente, porque ele é a pessoa que vai estar dando as diretrizes de segurança. Então, eu preciso conhecer. Ponto fundamental, e o pessoal não levanta muito isso. Nós, da segurança, inclusive, hoje, a própria norma da 27.005, que é de tecnologia da informação, para hacker, por exemplo, ele faz com que a gente tenha o levantamento do perfil dos possíveis agressores.
E eu preciso ter o perfil dos possíveis agressores do meu VIP. É profissional? A motivação é financeira? A motivação é puramente ideológica? A motivação é mental? A pessoa tem uma deficiência mental? Tem uma doença mental? Por quê? Porque muda a forma de ataque. Você pode ter um batalhão de pessoas, se a pessoa estiver motivada ideologicamente, ela pode ser ousada. Se ela for pirada, por exemplo, ela pode ir para frente e, com isso, fazer o respectivo atentado com bomba, inclusive. Tá certo? Então, isso tudo tem que ser pensado. Pensado, raciocinado e colocado em hipóteses, em possibilidades disso vir a acontecer ou não. Então, é fundamental a importância a gente trabalhar com possíveis, né, perfis de agressores. Eu preciso ter isso mapeado, tá, gente? Não é chutado, é mapeado. Sem isso, eu não consigo fazer. Preciso conhecer ponto forte e fraco do meu ambiente. Do ambiente da onde? Da onde vai acontecer o evento. Obrigatoriamente. Eu tenho que saber isso daí. Tá certo? No caso dos Estados Unidos, eu tinha que saber exatamente onde que era o palco que ele ia dar, fazer o discurso, por onde ele entrava, por onde ele saía, e o que tem na frente, e o que tem atrás. Eu tenho que saber. Tem edificação? Como é que eu protejo da edificação? Vou colocar atirador de elite? Vou colocar, se eu não tenho atirador de elite suficiente, que eu estou no local mais longínquo dos Estados Unidos, por exemplo, posso colocar obrigatoriamente drone? Drone com inteligência artificial? Posso. Vou colocar tecnologia? Posso. Então, eu tenho que saber isso aqui. Então, eu tenho que conhecer o ponto forte e fraco do meu processo. Ponto fundamental também, conhecer o quê? Os componentes das agências. Então, se eu sou da Polícia Federal aqui do Brasil, vou trabalhar com a Polícia Estadual, Militar ou com a Polícia Civil, preciso saber a competência deles. E tenho que saber o treinamento e resposta à emergência. Tá certo? Tenho que saber. Não adianta vocês falarem, não, o cara é do batalhão, o cara é do BOP, teve treinamento. Qual é a competência dele? Qual é a formação dele? Ele tem vivência? Então, é obrigação do homem de segurança, do chefe da equipe, de quem coordena o serviço. E por que eu estou falando isso? Que um dos especialistas lá de segurança quiseram limpar o nome do serviço secreto para dizer que a equipe local não deu a informação, que tinha um cara no telhado. Não existe isso. A responsabilidade é de quem chefia, desculpe, é de quem chefia e de quem faz o planejamento. Então, isso é fundamental, é importante a gente saber o que está ocorrendo, tá certo? Fundamental a importância. E tenho que saber o que eu vou ter de recurso para eu estar trabalhando com ele. Então, exemplo, eu vou ter tecnologia, tenho drone, tenho binóculo, tenho drone que está pilotado e esse drone não é, né? Ele não é ligado a um cabo, então ele está vulnerável a eu ter aquele canhão lá que tira a frequência, que isola a frequência, por exemplo. Se ele tiver com cabo, por exemplo, ele fica seguro em relação a estar trabalhando diretamente, né, com a frequência. Ele tem 6 rotores, porque se cair 2 fora do ar ou for atingido, ele fica com mais 4, ele fica no ar, fica no ar. Então, eu preciso saber o que eu tenho. Tenho um carro blindado, tenho comunicações, tenho um helicóptero. O que que eu tenho? Tenho câmera térmica? Não tenho? O que que eu tenho a meu dispor? Então, esse kit de inteligência, senhores, eu tenho que ter. Tendo esse kit de inteligência, eu começo o meu roteiro. Então, eu vou saber qual é o meu histórico. Então, se eu pego o histórico nos Estados Unidos, por exemplo, que é o caso do Trump, tá certo? É um histórico grande. Os 46 presidentes, 11 sofreram, na verdade, atentados. 4 morreram. 4 sobre 11 é um número relativamente grande. Chega a quase a 50%. Certo? Tem um número relativamente grande. É um número relativamente grande do nosso agressor em relação a se confrontar ao serviço secreto. Tá certo? Então, eu preciso ficar atento com isso, muito mais atento. Tem que ficar aguçado com isso, tá certo? Não posso perder isso aqui de vista obrigatoriamente. Preciso conhecer o perfil do meu protegido. Qual é o perfil do Trump? É um cara tranquilo? Não, não é. Ele incentiva a violência? Incentiva a violência. É uma realidade. Nua e crua. Então não adianta tapar o sol com a peneira. Ele incentiva a violência. Hoje, nos Estados Unidos, hoje, né, exatamente hoje, Estados Unidos, a violência política existe nos Estados Unidos.
e forte, né? Então, republicano e democrata estão brigando como cão e gato. Isso é uma realidade. Isso aqui é a questão do Capitólio, né? E a questão do Capitólio, independentemente de ser, ele fez um discurso antes da invasão do Capitólio, certo? No próprio debate que teve também foi um debate agressivo, tá certo? Então, isso é importante, esse entendimento. O que que isso redunda para nós que damos a segurança para uma pessoa como ele? Maior nível de agressividade que alguém pode vir por cima. Quer dizer, maior chance de ter problemas em qualquer tipo de evento que a gente vá fazer. Não tem como escapar disso. Então, a minha segurança tem que estar redobrada obrigatoriamente. Se eu não tenho uma equipe suficiente, eu vou ter que arrumar equipe suficiente com as equipes locais. Preciso brigar por isso. Preciso falar por isso daqui. Então, isso tem que estar claro para a gente, obrigatoriamente. Tá certo? Eu preciso conhecer o nível dele, obrigatoriamente, se é ou não é. Tenho que conhecer também, e isso é outro ponto fundamental, que às vezes o pessoal da nossa área não faz, poucos leem relatórios técnicos, poucos vão atrás de documentos oficiais para poder estar se embasando em relação a isso, né? Então, se você pegar nos Estados Unidos, a própria Eurásia falou no início de 2024 que teríamos um problema grave nas eleições dos Estados Unidos, que seria os Estados Unidos contra eles próprios. Está no relatório dela isso daqui, escrito, que ia ter problema, que poderia ter problema, tá certo? Como tem também em outras consultorias americanas. Vocês olharem o que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, então você coloca aqui o A, que está nos Estados Unidos, que são os pontos que tem no mundo de conflito, que é nível 1, ó. É nível 1. Então ela fala possibilidade alta, impacto alto. Aqui ela fala crescente polarização política nos Estados Unidos, especialmente em torno das eleições presidenciais, tá certo? Com atos de terrorismo interno e violência política. Está escrito, senhores. Então, se está escrito, eu não posso bobear. Eu não posso bobear. Eu não posso acreditar em Papai Noel. Eu não posso acreditar em duendes, senhores. Então, qualquer um dos dois, né, ou o Biden, ou, na verdade, o Trump, eles estão expostos ao tipo de violência hoje política nos Estados Unidos, tá certo? Então, não tem como você dizer a mim, a gente não sabia. Tinha que saber. Tínhamos que estar pilotando e tínhamos que estar monitorando. Essa foi a bobeira que aconteceu, uma das bobeiras que deu. E isso, para eles lá, é complicado, certo? Porque foi vergonhoso no meu ponto de vista. Eu, brasileiro, falando isso aqui com vocês. Então, vejam vocês que o que eu estou mostrando para vocês é uma linha do tempo do que nós temos que estar fazendo e vai ver que isso não é muita surpresa, não. Segundo, o outro ponto a ser levantado é o perfil dos agressores, tá certo? Quer dizer, o efeito final desejado. O efeito final desejado, ele é importante por quê? Porque é a intenção do agressor, a intenção dele. E a intenção dele está ligado diretamente que à motivação dele. Então, se é um atentado político, né, com fins políticos, ou ele é por ideologia pura, ou ele é porque tem alguma doença mental, meu amigo, ele vai entrar com tudo. Ele vai ser suicida, ele vai ser ousado. Ele não é mercenário. Ele não está ganhando um dinheiro por causa disso. Se estiver ganhando, é diferente. Ele vai ter que ter rota de fuga, vai fazer um processo que ele possa sair com vida. Entendeu a diferença? Então, é claro. Então, o que eu tenho que entender em primeiro lugar? Importantíssimo isso, a motivação dele. Porque a motivação dele diz tudo para mim. É ideológica, é financeira, é uma perturbação psicológica. Então, preciso levar em consideração esses três tipos de, pelo menos, perfis que eu tenho. Porque a motivação, ele me direciona o tipo de ação que ele pode fazer. Tá certo? Importantíssimo enxergar isso claramente. Ele tem tecnicidade? O que é tecnicidade? Ele tem capacidade técnica para poder olhar, verificar, avaliar? Ele é ousado para isso? O que é ousado? Ah, eu tenho lá controle, eu tenho lá os seguranças, eu tenho lá a polícia no local, mas o cara vai peitar de alguma maneira. Vai bancar um maluco, vai fazer um teatro para poder entrar. Ele vai conseguir? Depende de quê? Do perfil do lado de lá. Se o rapaz que está do lado de lá, a segurança, homem ou mulher, não for experiente, capaz de dançar.
certo? Foi do interior, tá certo? Não foi da capital, porque não tem um treinamento mais forte, principalmente nos Estados Unidos, aonde, né, a polícia é municipalizada. São os xerifes locais, tá certo? E ele conta com esse tipo de coisa. Então, um xerife de um condado pequeno, de uma cidade pequena, difere de Nova York, difere de Los Angeles, difere de Boston. Tudo bem? O esquema é outro, o processo é outro. Então, tem que entender isso claramente. Okay? E o outro vem a intenção dele, quer dizer, o estado final desejado, o foco que ele vai ter. Então, eu tenho a motivação dele, tenho a capacidade dele e eu tenho o objetivo que ele quer ter. Geralmente, para questões políticas, geralmente é o quê? É ideológico ou perturbação psicológica. Se for uma perturbação psicológica e com um foco muito bem direcionado, tendo ou não tendo capacidade técnica, ele vai tentar atingir o objetivo dele. Ele vai tentar furar, na verdade, o cordão de segurança. Ele vai tentar furar aqueles círculos concêntricos, de alguma maneira. Ou vai na questão da maluquice, tá certo? Furando, peitando, ou vai usar determinados estratagemas. Eu, como chefe de segurança, vocês, como gestores, têm que pensar nisso daí, obrigatoriamente. E não a gente ficar esperando, verificando se pode ou não acontecer, tá certo? Tenho que olhar na realidade aqui, o local, tá certo? O que é o local? O local aonde eu vou realizar o processo. Então, aqui eu tenho que saber fazer um cruzamento com a polícia local, mas principalmente a polícia local, e saber onde que está. Então, se aqui é, na verdade, vocês estão vendo aqui o Paco do Trump, e aqui tem a edificação em frente, essas edificações aqui em frente, essas edificações são um perigo. É um perigo para quem vai estar falando aqui no palco, obrigatoriamente. Tá certo? E essa edificação especial é mais crítica ainda. Por que que ela é a mais crítica ainda? Porque as outras edificações estão do lado dela, estão atrás dela. Se tiver árvore aqui na frente, eu não vejo direito. Essa daqui era a visada direta. Vocês vão ver um pouco mais na frente. Não tinha nenhum obstáculo na frente. Nenhum. Se não tinha nenhum obstáculo na frente, era uma edificação extremamente crítica. Minha pergunta para vocês é: por que não tinha segurança, então? Por que eu não tinha algo eletrônico para poder dizer se alguém subiu no telhado? Por que eu não tinha algo colocando lá um CEP-TV, uma câmera, um helicóptero, um drone, o que quiser colocar? E hoje temos o quê? Temos tecnologia para isso. Não tem como dizer que não tem, certo? Não tem. Eu não enxergo muito isso. Então, nós tínhamos que estar levantando aqui quais são os pontos fortes e fracos. Vendo vocês que atrás aqui tem muito pouco, vocês vão ver depois numa outra foto que tem aqui nesse local que eu estou com o mouse aqui em cima, tem a segurança, tem o sniper aqui em cima, que isso é importante, tá certo? Mas, fundamentalmente, esse edifício aqui é o crucial. Isso tinha que ter chamado a atenção do serviço secreto, ter colocado alguém lá, ou pressionado a polícia local para poder colocar. Algo tinha que ter visto. Podia colocar os snipers aqui e ali, tá certo? Então, fundamental, a importância é eu tentar enxergar isso daqui, tá certo? Isso é que eu tenho que ver. Tenho que saber, na verdade, o perfil dessa equipe que estava lá, quer dizer, o perfil local da polícia do condado. Ó, aqui o pessoal está, né, fardado aí com tropa, com farda especial, não sei se é, mas esses daqui são do condado, ó, junto com esses, ó, que é o chapéu do xerife, do condado, etc., do município. Quer dizer, ele deve ter chamado mais reforços. Não houve uma integração, talvez, né, entre as agências ou entre as forças, pode ter havido. Houve uma certa, não negligência, eu diria, mas uma certa tranquilidade em achar que o local era tranquilo, sossegado, que não teria gente para isso? Talvez tivesse, tá certo? Esse daqui é o deputado americano, o Dan Crenshaw, na verdade, ele é do Texas, ele foi um SEAL, né? Um força especial da Marinha dos Estados Unidos, perdeu o olho, inclusive, com uma explosão no Afeganistão, tá certo? E ele fala num vídeo dele, tá certo? Que o Serviço Secreto americano não tinha recebido, né? Porque a frequência é única, né? A frequência é única. Não tinha recebido, em hipótese nenhuma, em nenhum momento, que tinha atirador ou que tinha uma pessoa suspeita em cima do telhado. Porque se tivesse, tinha que tirar o Trump de lá, na hora. Eles não receberam a informação.
E a polícia local já tinha recebido a informação, via, inclusive, testemunhas. Então, por que não tirou? Falaram, inclusive, que eles não conseguiram tirar porque o cara reagiu com tiro, etc. Falaram. Não sei se é verdade ou não, mas ele tem um vídeo na internet que ele fala exatamente isso. E ele fala, inclusive, na besteira da teoria da conspiração. Não, foi feito de propósito. Não foi feito de propósito. Inclusive, ele escreveu um livro dele, contando a vida dele, tá certo? Que é a resiliência da América contra, na verdade, a fase que hoje que o mundo tá vivendo, tá certo? Que o americano está vivendo. Ele tem uma posição mais moderada, embora ele seja um republicano. Mas ele pondera isso daqui. Então, ele fala que não tem teoria da conspiração, que houve um erro crasso em cima de não ter visualizado a pessoa subindo, não teve a antecipação de ter olhado e de ter, na verdade, retirado a pessoa de qualquer maneira. Ele até falou e ressaltou que, como está nos Estados Unidos, obviamente não está no Afeganistão, até cita esse caso, a polícia não vai sair atirando a torta direita, que depois tem até a volta, mas que houve uma falha, houve. Isso é primordial. Poderia ter mais elementos? Deveria ter mais elementos, né? Isso é importante. Então, isso é ponto para a gente poder estar olhando. Então, entra aqui o perfil do que nós estamos falando aqui da segunda equipe. O segundo, eu não tinha, senhores, nenhum tipo de sistema eletrônico, que é um absurdo para os Estados Unidos, para poder estar identificando e detectando atitudes suspeitas. Hoje, com câmeras, hoje com drone, você pilota isso com o pé nas costas. Quem mexe com tecnologia sabe disso. Drone, inclusive, pendurado num cabo, se eu quiser. Tá certo? E não tinha nada. Tá certo? Não tinha absolutamente nada. Tá claro? Quer dizer, então, eu não tinha suporte técnico para poder me sustentar. Tá certo? Eu estava confiando 100%, olha que absurdo, 100% no recurso humano, para identificar e detectar. Não tem como. Cheio de gente, parque cheio, lotado, pessoal muito mais frequentadores do que era o normal, então não tem como a gente estar raciocinando. Então, estava sem tecnologia, eu estava a pé. Isso foi uma falha, no meu ponto de vista, né, do Serviço Secreto Americano, tá certo? Ele tem carro blindado, então a explosão já ficaria para o segundo plano. Quer dizer, uma hipótese de colocar uma explosão num carro dele de baixo, ou ele ir com o homem-bomba, talvez fosse muito mais difícil, né? Pela forma que ele fosse chegar, talvez o pessoal, né, bloqueasse ele antes. Mas no carro, praticamente impossível, tá certo? O carro dele, do Trump, juntamente com o quê? E juntamente com a vistoria que tinha, porque quem estava sentado na arquibancada, ao entrar, sofreu vistoria. E a bancada, por si só, sofreu vistoria o tempo inteiro. Isso aconteceu. Então, se aconteceu isso daqui, você começa a eliminar. Então, vai ser por explosivo? Pouco provável. Vai ser por arma branca? Pouco provável, que eu tenho que chegar muito perto. E lá nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, às vezes, não deixa nem se aproximar, tá certo? Dependendo do tipo do contexto que estamos vivendo, tá certo? Então, você tem que começar a pensar em tipo de projeto, né? Tipo de ação que pode vir a acontecer. Se eu tivesse essas informações, né, que eu levantei até agora, essas informações na minha mão, essas informações analisadas, eu tenho que montar e fazer a minha interpretação. Aí entra começar a trabalhar com hipóteses, que são cenários, que não vou trabalhar somente com o projetivo, que é o passado, vou trabalhar com o prospectivo. Então, eu só posso trabalhar na criação de hipóteses se eu souber o meu kit de informações. Se eu não tiver meu kit de informações, senhores, eu fico a pé. E vocês viram que muita coisa ficou para trás, tá certo? Obrigatoriamente. Então, se eu for traçar, na verdade, né, um diagrama de causa e efeito e mostrar aqui, neste diagrama, o que tem, quais são os controles que eu tenho de segurança? Eu tenho a inspeção e o recurso humano. Tenho isso. E os atiradores. Isso que eu tenho. Não tenho mais do que isso. Como que eu posso burlar? Eu preciso pensar como agressor. Se ele sabe que não tem tecnologia alta, tá certo? O pessoal tem o mesmo recurso que ele vai ter. Luneta, um binóculo, vai estar em um ou dois pontos ali que estão colocados, que deve ter havido treinamento, deve ter havido reconhecimento, a gente não sabe se ele fez ou não foi na galega.
Onde tem a vulnerabilidade? No prédio de frente. Sem segurança física, sem segurança eletrônica, sem detecção. Quem deu a dica foram os próprios lá, o próprio povo que foi lá no comício verificar. Então não tinha elemento claro para isso. Se alguém falar, ó, tem um cara lá em cima que está com um fuzil, a polícia não pode atirar direto, vocês sabem disso. Então, senhores, a estratégia que foi montada, a lógica que foi montada está aqui, ó. Ele foi em cima do telhado. Por que em cima do telhado? Porque não tinha segurança, não tinha como detectá-lo efetivamente. E a visada era direta. Visada direta, vocês vão ver um pouco mais na frente. Visada direta, não tem como eu errar. Teve sorte o Trump, quando virou a cabeça, poder mostrar, né, o gráfico lá. Mas teve sorte. Agora, ele não ia ser detectado antes dos disparos, que foi o que aconteceu. E estava fora do raio da inspeção da polícia local. Por que fora do raio da inspeção da polícia local? Porque não estava na arquibancada. Estava no prédio distante. Não estava na arquibancada. Então não estava no primeiro círculo. Estava fora. Isso é erro. Foi um erro que aconteceu, no meu ponto de vista. Tá certo? Então a lógica é em cima do ponto fraco. Motivação dele, ideológica, mental, ousadia e suicida. Não tem jeito. O ideólogo, na verdade, junto com a questão mental, ele vai ser usado e vai ser suicida, obrigatoriamente. Não tem jeito, não tem conversa. Eu não tenho outra saída para isso, tá certo? E qual a aposta que ele faz? Né? Ser descoberto e ser abatido? Vai fugir na multidão? Um pouco provável, não vai conseguir. Então ele sabia que ele poderia ser abatido. Como ele tem um foco muito grande, que é o efeito final desejado, para ele, tudo bem, que é mais ou menos igual ao islâmico. Para ele, a morte vai ser o sucesso para ele. Então, é isso que a gente tem que estar pensando e raciocinando, tá certo? Não é uma pessoa que recebeu uma grana, que quer ganhar o dinheiro e quer fazer o desvio, né, de conduta para poder estar, né, ela se beneficiando disso depois. Não é o caso dele. Tá certo? E aí, obviamente, se materializa, certo? Obrigatoriamente, certo? Se eu for montar, né, as minhas hipóteses, eu estaria aqui montando as minhas hipóteses, claro que vocês vão dizer para mim, é fácil montar, que já aconteceu, concordo com vocês, mas esse trabalho tem que ser feito antes. Então, eu tenho pelo menos essas hipóteses aqui. Um atentado com arma branca, um atentado com revólver, pistola, atentado com explosivo, arma longa, com tiro, né? Longo, tiro médio e tiro curto. Distância, né? A distância eu estou falando. E no caso dele, foi a mais fácil, tiro curto, tiro com distância curta, com arma longa. Quer dizer, não precisa nem ser um exímio atirador, tá certo? Poder proteger. Vocês olharem aqui a posição que nós estamos vendo aqui do atentado, ó, essa aqui era a visada que ele tinha, feita pelo Fantástico. Ó. Tinha nada na frente dele, nada. Absolutamente nada. Visão desobstruída 100%. Olha o suspeito aqui em cima. Olha a visada, 120 metros, 140 metros, o pessoal fala. Isso aqui é doce na boca de criança, para quem atira, quem pratica alguns tiros. Vocês sabem disso. Né? E os atiradores ainda demoraram, porque ele disparou 8 tiros, tá certo? Disparou 8 tiros para ele pegar. Aqui mais alguns pequenos gráficos que mostram a posição, ó, onde que tinha, ó. Olha ali. Então, se a gente olhar esses gráficos aqui, vocês vão perguntar para mim, mas como é que ninguém viu que essa posição aqui, para quem é técnico, como nós somos, vocês são, né? Não chamou atenção. Não chamou atenção. E ele não se escolheu no meio do mato. Ele não entrou totalmente escondido, tanto é que o pessoal viu ele subindo. O pessoal que eu falo, o pessoal no próprio que estava no comício. Claro, o pessoal quer subir em árvore para poder olhar o Trump, colocar uma luneta para ver melhor, uma máquina fotográfica. Tem tudo isso daí a ver. Então a polícia tem que ter certeza, mas faltou recurso para que ele pudesse ser identificado, detectado antes. Se eu colocar isso aqui numa matriz, qual é a chance de acontecer? Ele vai usar arma branca, por exemplo, e revólver? Pouco provável. Média chance. Média para baixo.
Vai usar explosivo? Mede a chance. O impacto pode ser grande com explosivo. Pode pegar outras pessoas, mas a chance de utilizar é pequena. Vai usar a longa distância, média distância? Não. Por que não? Né? Coloquei até aqui a posição que ela é utilizável. No caso dele, não tinha condições de usar, que tinha um obstáculo na frente. Então, o que sobrou é isso aqui, ó. Sobrou foi isso aqui. Então, senhores, não tem que a gente raciocinar. A hipótese mais viável, mais provável é usar isso aqui. Não que essas daqui com arma branca, revólver, explosivo, médio ou longa é totalmente descartável. Não é. Mas essa daqui é a hipótese com maior chance de vir a acontecer. Então, eu tinha que estar focado nisso. Eu tinha que estar olhando isso. Então, esse planejamento que eu descrevi para vocês, isso teria que ter acontecido. Teria que acontecer. E nós temos que ser especialistas nisso, senhores. Na área nossa, que é a parte de segurança. Não tem como a gente poder escapar. Tá certo? É primordial isso daí. Caso contrário, a gente fica para trás. Se eu fizer um impacto cruzado, que é o teorema de Bayes, né, a questão da arma com tiro curto, ele é motriz. Quando ele fala que ele é motriz, que ele influencia o ambiente inteiro. Então, a chance disso aqui dar certo era muito grande. Como deu certo? Deu certo o tiro, não deu certo o alvo, mas o tiro deu certo. A estratégia dele de chegar ao local, se posicionar, deu certo. E o erro foi aí, porque não conseguimos detectar antes. Esse é o ponto principal. A gente não neutralizou o atirador antes dele realizar o tiro. Esse foi o furo principal. Então, nós temos que ter essa perspicácia. Vejam vocês que utilizar arma branca como se utilizou no Bolsonaro, ele é individual. É um ponto fora da curva. Hoje em dia não se usa mais. É um ponto fora da curva. Tá certo? Só se usa isso daqui em situações onde ele tem certeza que vai chegar muito próximo, tá certo? E vai conseguir se misturar no meio da multidão. Aonde significa que eu tenho uma segurança meio trôpega. Tá certo? Tecnicamente não poderia chegar, certo? Então vejam vocês que, tecnicamente falando, tecnicamente, usando aí o fundamento que nós temos aqui, usando a tecnicidade que nos permite usar, vejam vocês que bate no que tem que ser feito. Ó. E se usar uma matriz de priorização, não tem como escapar. Ó. Então, a arma longa, que é o fuzil, é o que teria que ser utilizado. Se ele talvez não tivesse naquele prédio, talvez ele estivesse num outro prédio. Não conheço lá a posição, obviamente, teria que ver se teria uma posição mais longa para poder ter, e se ele teria competência para isso. Mas o restante das minhas hipóteses, elas caem por terra um pouquinho, ó. Tá vendo? Arma branca nem se fala. Tá certo? Não que seja, presta atenção, descartável, falando em termos de hipótese, em termos de eu montar o meu planejamento, que é isso que eu tenho que ter. E aí deu no que deu, certo? O que é que deu no que deu? Ele discursando, ele virou, aqui passa, na verdade, né? A munição, o tiro, passa o tiro, o fotógrafo pegou isso aqui em cima, ele coloca a mão na orelha, já tira com sangue, já se abaixa, o pessoal daqui de cima tenta localizar onde que estava, quando viram, queimou. Mas ele deu 8 tiros. 8 tiros. Certo? E matou um, infelizmente, né? Um civil e feriu 2. E aqui está a cara do garoto, ó, porque é garoto, 20 anos, está aqui. Então, um garoto de 20 anos conseguiu fazer, na verdade, dar um baile, na verdade, na gente. Ó. Se ele tivesse de frente, a bala teria pego, na verdade, o cérebro direto do Trump. Morria na hora. Não teria como sobreviver, caía na hora, morria na hora. Foi igual o Kennedy, praticamente. Não teve nem chance. Ele desviou o olhar. Ó. Não desviou o olhar, pegou na orelha. Sorte, nasceu de novo. Tá certo? Nasceu de novo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? O que aconteceu aqui de fato? Faltou planejamento? Meu ponto de vista, faltou. Faltou levantar pontos críticos? Faltaram, né? Faltaram. Mas o principal qual foi? Criar hipótese. Então, nós temos que criar hipótese quando fazemos segurança pessoal, segurança VIP. Eu preciso pensar naquilo que pode acontecer e ter resposta para aquilo. Senão, eu fico a pé.
Tremendamente. Então, aquele prédio tinha que estar seguro? Tinha que estar seguro. Nem que eu colocasse lá um Rottweiler com um guarda lá o tempo inteiro até acabar o comício, até acabar a apresentação. Não deixando subir em outra posição. Os acessos tinham que estar controlados, obrigatoriamente. Tá certo? Então, o furo, no meu ponto de vista, a falha principal foi essa. Se foi da polícia local, se foi do serviço secreto, não interessa. Alguém chefiava esse processo todo de planejamento e operacionalização da segurança como um todo. Essa pessoa que tinha que pilotar aquilo ali e comandar aquilo ali. E a situação hoje, quais seriam os próximos passos, então? Tá certo? Então, como mostra aqui, né, os tiros que acabaram não pegando, mas países com polarização extrema, como está hoje os Estados Unidos, né, é um caso que a tendência é piorar. A violência passou, sim, a ser um instrumento da ação política. Então, o pessoal cientista político de lá, eles estão apostando que a situação vai piorar e não melhorar, né? São preocupantes as perspectivas de uma escala nos próximos meses de confronto na Casa Branca. Quer dizer, então, a tendência é dar uma subida no tom, na verdade, do confronto. A democracia americana está em crise? Está em crise. Está em crise. Hoje está em crise. Nesse momento está em crise. Porque nunca aconteceu um caso desse, né, nos Estados Unidos. Certo? Especificamente falando. Então, antigamente, os Estados Unidos ele era exemplo de democracia, hoje não está sendo mais. Eles estão falando aqui. Quem fala aqui é o William Bremer, que é o presidente da Eurásia. Ele fala que antigamente minha casa era brilhante sobre a minha colina. Hoje em dia, ninguém mais olha a América, os Estados Unidos, e pensa: quero que o meu país tenha um sistema político igual o que funciona aqui nos Estados Unidos. Não quero. É problema. Isso é um problema grave para os Estados Unidos. Um problema gravíssimo para ele, né? A campanha norte-americana já era agressiva. O Trump fala, é o modo dele falar, né, que vai expulsar 20 milhões de imigrantes, tá certo? Imagine vocês como fica a cabeça dessa turma. E o medo de voltar da onde veio. Como é que fica? Tá certo? Então, isso é um ponto importante. Isso é fundamental para isso, tá certo? E eu vejo vocês que nós tivemos eleição na Argentina, Índia, México, União Europeia, né, na Inglaterra, no Reino Unido e na França. E não tivemos um problema desse tipo. E nos Estados Unidos está tendo um problema grave. Então, a violência política está num nível de crescimento lá. Nós estamos aqui no Brasil no nível de crescimento do crime organizado, lá agora da violência política, tá certo? Que é um ponto mais crítico ainda, que isso pode se tornar um problema sério em termos de guerra civil. Algo aconteceria mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque o ano passado foi feita uma pesquisa nacional, tá certo? E descobriu-se que 75% dos americanos acreditam que a democracia está em risco na eleição. Olha que interessante. E o que traz por trás disso? Perigo grande, uma polarização e até uma guerra civil. Até uma guerra civil, né? Tem 25% daqueles que concordam que os patriotas podem ter que recorrer à violência, eles não sabem qual é o lado do corredor, se é democrata ou se é o republicano, certo? Mas eles acham que tem até uma chance de alguém recorrer a essa violência para tentar salvar o país, que aí entra numa guerra civil ou numa violência muito maior do que está acontecendo hoje. E ele põe aqui, ó, acrescenta-se a isso o quê? A crise mental, consumo de droga e o fato do americano ter mais armas mortíferas per capita do que qualquer outro país do mundo. Então ele põe isso aí, levanta uma bandeirinha. Ou seja, ele fala que, ó, é legal a Constituição, a quarta emenda, deixa eu ter a arma, velho, tá ficando complicado. Como é que controla isso daí? Isso para a gente pensar, né? Para nós pensarmos isso, né? O Brasil pensar nisso daqui. Trump teria hoje, na verdade, uma chance boa de tentar unir o país, mas não é o caso. Ele saiu, né, lá do comício pé da vida, assustado, na verdade, mas pé da vida, tá certo? E gritava lutar, 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 passou a ser a bandeira dele agora ad eternum até novembro.
Ele hoje é o cara que virou, na verdade, vítima, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Isso é um ponto fundamental. E esse ataque que teve contra ele solidifica, firma cada vez mais o quê? Firma o poder que ele tem de controle sobre o partido e o status quo dele sobre seus seguidores, certo? Ao mesmo tempo, ele mostra uma resposta física, né, contra o Biden. O Biden tá fisicamente ele está mais fragilizado, tá certo? Ele foi baleado, já está de pé, já colocou curativo, já foi falar, quer dizer, isso dá maior energia para ele, tá certo? E um ponto importante que o pessoal está falando muito, quando eu falo pessoal, os cientistas políticos americanos, eles falam que os Estados Unidos da América tem vencedor, mas não tem líder. Não tendo um líder, morre na praia. Então, é o que ele fala aqui, ó. Então, ele fala que será que o homem acredita que é injustamente perseguido, é acusado, é indiciado, é condenado e quase morto por seus inimigos políticos? E ele deixaria esses inimigos políticos escapar impune pelo bem do país? Ou vai usar tudo que tem para poder vencer? Que esse é o jeito dele, certo? Então, essa é a posição hoje que se encontra na United States of America, né? E o que poderíamos tirar dessa tragédia toda que está acontecendo lá nos Estados Unidos, segundo Ian Bremmer, né? A crise é suficientemente grande para tirar o pessoal da complacência? Ele não acredita nisso. Ele fala que isso aí não vai acontecer, o pessoal vai ficar meio que anestesiado até esperar novembro chegar, que isso é um ponto para ele importante, tá certo? Ele fala que não há pessoas suficientemente em posições de poder que estejam dispostas a sacrificar as suas próprias ambições, carreiras e bolsos pelo bem público. Fala exatamente isso. Interessante que é igual ao Brasil, né? Praticamente o Brasil, igualzinho. Ninguém está a fim de se sacrificar pelo bem do país. Está olhando o bolso dele, tá certo? Então, isso é um ponto importante. E ele fala, inclusive, dessa doença maior ainda, tá certo? Que é tornar uma nação de vencedores, mas não de líderes. Porque o americano perdeu duas guerras, Vietnã e Afeganistão. Tanto é que o próprio Trump cobrou isso aí de Biden, que jogou o Afeganistão de volta às origens. Então, isso aqui é uma expressão que Trump usa bastante, desenfreada, mas, teoricamente, palavras do Bernie, a podridão deles, né? A podridão deles é muito maior, Trump é muito maior. Então, nesse ambiente, né, ele espera a resposta, né, ao quase assassinato se apareça menos como uma resposta que vai mobilizar e unificar o país em torno do que aconteceu com a bandeira do 11 de setembro. Mas ele não acredita nisso. Ele acredita que vai dilacerar mais o tecido social americano, isso ele acredita, e o presságio não é bom. Ele fala que vai ter mais violência e a instabilidade social vai ser pior. Então, ele fala o seguinte: vai piorar antes de melhorar. Ou seja, o que ele fala é esse atentado, na verdade, com a falha de segurança que teve, é um prenúncio ruim de um presságio para o novembro de 2024. E nós vamos ter que pilotar isso daí, porque se o americano entra em crise, o Brasil, por tabela, e os aliados dele também entram em crise. A gente fica preocupado, certo? Quem só está batendo palma hoje em dia e soltando champanhe são os inimigos dele. Quem? A Rússia, a China. Estão vendo de camarote, que a tendência não é boa. Certo, senhores? Então, vendo vocês que, em função de uma falha operacional, nós podemos ter uma consequência estratégica a nível geopolítico, inclusive. Certo? A nível geopolítico, inclusive. Certo? Ok, senhores, o que eu tinha para falar com vocês basicamente era isso, quer dizer, falar da falha principal, que poderia ter sido evitada, sim, poderia ter sido evitada, independente do FBI, CIA, Serviço Secreto descobrir que era o garoto ou não, muito mais difícil, ele era moita, não tinha ficha, ninguém sabia que ele era, né,
tecnicamente falando, né, extremamente um lado. A ficha dele do partido era republicano, embora tenha feito a doação para o Partido Democrata algumas vezes, então talvez ninguém soubesse disso. E pensou ele, o garoto, doente mental, separado, ninguém sabe muito bem disso, mas que agiu sozinho, o pessoal já falou que ele agiu sozinho. Então, ele não agiu com um grupo estruturado, aí vem as teorias da conspiração, né? Então, é isso que nós temos que pensar e repensar, tá certo? Positivo, senhores? Meus amigos, muito obrigado aí nessa sexta-feira pela audiência, ok? Se alguém depois tiver alguma pergunta, façam no chat, que depois eu respondo. A ideia minha foi a gente levantar, né, esta polêmica, é uma polêmica para nós, para nós aqui do Brasil, né, levantar se teria ou não solução, se teve ou não erro teve, tá? Falha teve, né? Temos que descobrir o tipo de falha que teve, né, o motivo da falha que ocorreu, porque ninguém deu proteção para aquele prédio, que você olhando aqui o slide, é escancarado, tá certo? Então, nós temos que ter soluções para isso daqui para frente. E nós, do Brasil, aprendermos e não cometer o erro, né, que o americano está cometendo, infelizmente. Eu falo infelizmente que bons presságios não vêm. Ok, senhores? Mais uma vez aí, muito obrigado aí e até a próxima. Segunda-feira temos mais aí, a gente vai falar sobre o case das americanas, também é importante porque mexe com as três linhas de defesa, governança e etc. Muito importante de falar. Senhores, muito obrigado aí, bom fim de semana, até a próxima então. Forte abraço a todos.